Nesta sequência de aulas, irei pintar o gato. Eu vou começar aqui pelo olho com sépia. Essa borda do olho é bem escura, eu vou pintar com preto depois. Mas eu começo com o sépia, porque o sépia ele não borra muito. Nessas áreas onde tem cores mais claras próximas, eu sempre começo com o sépia. Vou começar aqui marcando as bordas, né, com sépia. Aí depois eu vou usar o gengibre, bem de leve aqui próximo à borda. Ó, nessa área mais clara. Agora eu vou utilizar o terra oliva. Ó, eu vou passando bem de leve. Agora eu uso o verde grama bem de leve. Agora eu vou utilizar o azul verdadeiro. Desse lado aqui, ó. Sempre vou utilizando bem de leve. Agora eu vou usar o Pines Gray. Nessa parte de cima, que é mais escura. Aí eu vou pintando assim, ó, descendo, fazendo um degradê. Já vou marcando aqui a borda da pupila. E vou deixando o branco do papel aqui para fazer essa luz aqui, ó. Na parte de cima da pupila. Agora eu vou utilizar um pouco de creme. Aqui nessa parte onde eu passei o canela. Só nessa parte aqui, do canto aqui, ó. Desse lado. E aqui no cantinho, ó. Aí depois eu vou usar o sépia. Ó, fazendo um degradê. Nessa parte de cima você vê que tá mais escura. E na parte de baixo tá mais clara. Aqui embaixo também eu vou utilizar um pouco de marrom Van Dyke. Da Devant Light Fast. Eu vou utilizar dois aqui. Um da Polychromos e um da Devant Light Fast. O da Devant Light Fast ele é mais claro. Por isso que eu estou utilizando os dois. As cores elas mudam de uma marca para outra. Agora eu vou utilizar o preto na pupila. E uso também aqui, ó, nessa parte mais escura, aqui em cima também.
Agora eu já uso o preto aqui, ó, colocando mais pressão nessa parte de cima, fazendo essa borda aqui. Bom, eu já reforço mais essa borda com preto. Agora eu venho aqui, ó, com o azul verdadeiro, suavizando aqui, ó, essa parte da luz. Agora eu venho com o Pines Gray novamente, aqui, ó, fazendo um degradê. Agora eu já venho colocando mais pressão, né, com essas cores. Aqui também eu vou utilizar o branco, nessa parte de baixo. Volto, fazendo mais alguns tracinhos com gengibre. Vou utilizar também o Umber Cru aqui embaixo. Volto aqui com gengibre, ó. Volto aqui com terra oliva no canto do olho, fazendo um degradê. Agora aqui eu vou utilizar o marrom Van Dyke da Delft. Ó, vou marcando aqui essa borda mais clara embaixo do olho. Eu já vou pintando aqui em cima. Agora eu vou utilizar o sépia. Ó, eu vou marcando essas áreas de sombras, essas áreas mais escuras, do pelo mais escuro. Ó, eu vou contornando aqui o olho. Ó, aqui eu já coloco mais pressão com o sépia. Ó, aqui também tem uma área mais escura aqui em cima.
Ó, eu vou sempre trabalhando nessas áreas de sombra primeiro, marcando essas partes mais escuras, marcando essas manchas. Já vou contornando a orelha também. Agora eu vou utilizar esse material aqui, que é o boleador, para fazer esses pelos. Aqui eu vou fazer, ó, traços aqui. Eu coloco bastante pressão para marcar bem. Ó, aqui dessa mancha aqui, ó, tem alguns pelos que vem aqui, ó. E aqui, ó, tem vários pelos aqui dentro da orelha, pelos grandes. Aí eu vou fazer vários tracinhos, ó, com o boleador. Aqui a gente pode colocar bastante pressão, porque vai marcar bem o papel, vai afundar. E esse é o objetivo, né? Ficar aquelas marcas e o lápis não vai conseguir penetrar nessas marcas que a gente fez com o boleador. Agora eu vou utilizar o Umber Cru. Eu utilizo ele bem de leve. Aqui também eu vou utilizando bem de leve, porque essa parte aqui é mais clara. Então eu vou utilizando bem de leve. Passo aqui também na borda da orelha. Agora eu vou utilizar o creme. Ó, já pinto com mais pressão com o creme. Nessas áreas mais claras eu não passo. E nessas aqui, ó, próximo ao olho, eu vou passar bem de leve. Agora aqui eu vou utilizar o magenta claro, bem de leve. Depois eu uso o marrom Van Dyke da Delft. Ó, como vai ficando as marcas do boleador. Agora eu vou utilizando o sépia. Ó, vou fazendo vários tracinhos com sépia. Mais pressão. Ó,
Faço alguns tracinhos pelo meio também aqui, ó. Aqui nessa parte de cima eu já coloco um pouco mais de pressão. Ó, já vou colocando mais pressão aqui, ó. Já começo a detalhar mais, fazendo tracinhos, sempre acompanhando o movimento dos pelos. Faço tracinhos com sépia nessas áreas mais claras. Agora eu vou utilizar o pêssego claro, ó, nessas áreas mais claras. Utilizo também aqui, ó, dentro da orelha, por cima dessa parte que eu passei o boleador. E utilizo nesses pelos mais claros, onde eu passei o Umber Cru e o creme. Ó, utilizo nessa área mais clara aqui, ó, próximo ao olho. Aí depois eu volto com sépia, ó, sempre com a ponta bem afiada para fazer esses tracinhos e para ficar mais realista. Ó, aqui eu já dou mais uma preenchida, essa parte aqui, ó. E quando vai chegando próximo a essa parte mais clara, próximo ao olho, eu vou puxando os tracinhos bem finos. Aqui também eu vou utilizar o marrom Van Dyke, da Polychromos. Aqui, ó. Aqui nessa mancha aqui. Vou fazendo alguns tracinhos aqui, ó, nessas áreas mais claras. Aí depois eu uso o branco nessas áreas mais claras, nesses pelos mais claros. Sempre usar o branco nessas áreas mais claras. Aqui também eu vou utilizar o canela. Vou fazendo vários tracinhos com canela. Aí eu continuo com sépia. Ó, fazendo esses tracinhos.
Nas áreas que são mais escuras, eu reforço um pouco mais. Uso também o estilete de precisão para detalhar os pelos. Fazer alguns detalhes mais claros. Aí posso vir com o branco, ó, por cima. Aqui também eu posso utilizar a borracha elétrica. Aí continuo trabalhando com sépia. Aqui eu já vou marcando essa parte mais escura, próxima ao nariz. Já faço a parte de cima do nariz com sépia. Aqui, ó, faço um traço reto com sépia. Em seguida, eu já vou marcando aqui, ó, a narina. Já marco aqui o meio do nariz com sépia. Aí eu faço o mesmo processo do outro lado. Aqui embaixo do nariz eu já uso o Pines Gray. Esse Pines Gray é um cinza bem escuro, cinza frio bem escuro. Agora aqui desse lado aqui, ó, eu vou utilizar o marrom Van Dyke da Delft. Vou deixando essa área mais clara aqui, ó, fazendo um degradê. E vou passando ele bem de leve. Agora aqui, ó, eu uso o Águas Marinhas. Eu vou passando ele bem de leve.
Agora aqui eu uso o Umber Cru. Depois eu uso vara de ouro. Eu vou passando ele bem de leve. E agora aqui mais para baixo eu vou utilizar o pêssego. Ó, sempre fazendo o degradê aqui. Uso também o gengibre. Agora eu vou utilizar o pêssego nessa parte de cima do nariz. Utilizo também o magenta claro, mais de leve. Depois eu venho, ó, passo o marrom Van Dyke da Polychromos bem de leve. Reforçando essas áreas mais escuras. Vou reforçar aqui em cima também, onde eu passei o sépia. Agora eu vou usar o preto nessa parte de baixo e aqui nas narinas. Nessa parte de baixo eu posso escurecer bastante com o preto. Aqui em cima também eu posso utilizar o roxo. E aqui nessa parte de baixo eu utilizo vara de ouro. E passo o pêssego novamente.